Boa noite a todos. Já que o pastor Denilson estava falando do Igor, né? Muito cascudo, que tinha que dar nele, né, pastor? De vez em quando dava uns cascudozinhos para ele parar, porque ele não parava, não. Corria muito. A paz do Senhor para todos, feliz por estar aqui, né? Uma noite especial para todos nós, porque é uma noite que buscamos, nós temos esse compromisso, né? De estar aqui na casa do Senhor. A gente fica sempre esperando que a quarta-feira chegue, que o domingo chegue, né? Porque é um momento único, né? De estarmos aqui com os irmãos, congregando. Um abraço também para você que está em casa, nos assistindo pela live. Sentimos sua falta aqui, né? Vamos nos esforçar um pouquinho para estarmos na igreja no próximo culto. Não está chovendo, né? A temperatura está agradável, vamos estar aqui porque é importante nesse contato com o irmão, né? Falar com o irmão, abraçar o irmão, isso é muito importante. Vamos estar orando aqui para que possamos dar início. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, meu Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na sua casa. Que sua presença possa ser notória aqui nessa noite, venha falar aos nossos corações, através da palavra que estará sendo ministrada. Que o Senhor possa, Senhor, me usar, que não seja eu não quero falar por mim, mas quero falar conforme o seu desejo. Coloca no meu coração, meu Pai, sabedoria e em minha boca, palavras sábias também para abençoar o seu povo. Amém? Vamos estar falando essa noite sobre vencendo os gigantes, uma lição de estratégia. Essa passagem está no livro lá de Samuel, 1 Samuel. Nós não vamos ler todo porque é enorme, tá? Mas todos conhecemos essa situação, essa passagem em que Davi derrotou Golias. Porque, inclusive, é uma passagem que ela é até exposta, não somente nas igrejas, mas ela extrapola aos limites da igreja e é usada também em treinamento de líderes, em treinamentos motivacionais, né? Buscando tirar das pessoas aquela motivação de vencer e não se abater com obstáculos, com situações opostas. Então, é uma situação, é uma passagem que não somente o povo evangélico conhece, mas também o povo secular conhece, visto que é usada em treinamentos. E a luta de Davi contra Golias, ela sempre foi evocada como metáfora, justamente para essa possibilidade de alguém ou um grupo mais fraco vencer adversários grandes e poderosos. A situação de Davi, né, vamos tentar expor um pouco aqui. Davi, ele era pastor de ovelhas e naquele momento, naqueles dias, o exército de Israel estava sendo afrontado pelo exército da Filistia, os filisteus. E esse embate, inicialmente psicológico, porque os soldados filisteus agrediam verbalmente aos soldados israelitas, em torno de 40 dias. Golias era um gigante, e ele afrontava verbalmente o povo de Israel. Lembrando que os filisteus tinham deuses pagãos, enquanto que Israel adorava ao Senhor nosso Deus. Mas eles afrontavam. Mas entenda bem, os soldados de Israel se amedrontaram com tamanho, com o poder da força física de Golias. Golias era considerado invencível, não somente pelos israelitas, mas também pelos filisteus. Eles tinham e era normal naquela época, quando ia haver um embate entre dois povos, que o campeão do agressor, geralmente o campeão do agressor, ficava provocando para que o exército oposto enviasse um para poder combater com ele. Eles queriam bater
o embate corpo a corpo inicialmente, para depois sim haver o confronto usando todos os soldados dos dois exércitos. Então Golias era considerado invencível tanto pelos israelitas quanto pelos filisteus, pois eles só concebiam a luta contra os gigantes com o uso das armas convencionais, espadas, armadura, capacete, lança. E imagina só aquele homem em torno de 3 metros, usando uma vestimenta e armas que davam em torno de 55 a 60 quilos. É o que ele carregava. E Davi se oferece ao rei Saul para combater com aquele gigante. Davi chega ali, de surpresa. Tentaram demover da cabeça dele a ideia dele de lutar, de participar daquela luta, porque ele não era soldado. Mas ele insistia, porque ele queria combater aquele que afrontava ao Deus de Israel. Então Davi, ele tinha motivos para lutar. Vamos estar abrindo lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Para que a gente possa ter uma explanação um pouco mais rápida. Capítulo 17, a partir do versículo 1, que diz: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, em torno de 2,90 metros a 3 metros, e trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronta as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo o Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então, o Golias, ele usou a parte psicológica, a afronta psicológica, e encontrou fraqueza no exército de Israel. Tanto que aqui afirma que Saul e o exército espantaram-se e temeram muito. Ou seja, já havia minado a capacidade de defesa, a capacidade de reação daquele exército. É quando entra em cena Davi, está lá nos versículos de 37 a 40, que diz: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos desses filisteus. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura
e lhe pôs sobre a cabeça um cabeçote, um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da funda, foi-se chegando ao filisteu. Davi rejeitou as armas que lhe foram oferecidas por Saul. Ele optou por usar a funda, que era uma arma usada pelos pastores. Ele tinha habilidade de usar a funda. Não adianta eu querer usar as armas que outras pessoas usam. Eu preciso usar as minhas armas, as armas que o Senhor me dá, aquelas que o Senhor me capacitou a usar. Nós, cristãos, usamos a oração. Pastor Denilson estava falando há pouco sobre uma criança que estávamos orando no domingo. O plantão de oração também está com uma causa grande. Nós temos um Golias para ser derrotado, e que também é uma criança que, acreditem, está com o corpo totalmente queimado por uma reação medicamentosa. Toda a pele do seu corpo teve que ser extraída. E nós temos orado insistentemente para a recuperação dessa criança. Já várias cirurgias. E do grupo de plantão de oração, ontem o Senhor tocou no coração de uma das irmãs, e ela convocou a todos para fazermos 24 horas de oração, ininterruptamente, até mesmo de madrugada. E foi uma adesão grande, uma adesão boa, inclusive de pessoas que não são do plantão de oração. Nós precisamos derrubar esse gigante. E qual é a arma que o Senhor nos dá, senão a oração, joelho no chão, clamor, pedir ao Senhor, e só não será feito se for a vontade de Deus. Mas nós pedimos, nós oramos, e nós acreditamos que vai haver essa recuperação. Davi relata aqui que ele já havia derrotado, já havia matado um leão e um urso, e que o Senhor o havia de capacitar também de derrotar o filisteu. Então ele diz aqui que não sou eu que derrotei o leão e o urso, e não sou eu que vou derrotar o Golias, o filisteu, mas é o Senhor que vai fazer isso comigo. É o Senhor que vai me capacitar a derrotar meus gigantes. Eu acredito que cada um de nós tem um gigante para ser derrotado. Eu tenho, acho que tenho certeza que você também tem. E precisamos correr para que isso seja feito com rapidez. Não podemos postergar. Não podemos deixar para depois, porque piora. Davi, ele aproveitou a oportunidade que ele tinha de agir. Ele não se deixou deter quando seus irmãos vieram falar com ele: mas você é só um pastor, você é muito fraquinho. O que você está fazendo aqui? Está querendo aparecer, cara? É isso que você quer? Porque foi isso que foi falado para Davi. Davi adotou um comportamento interessante nessa batalha. Quando o filisteu, quando Golias viu Davi pequenininho, fraquinho, um rapazinho novo ainda, ruivo, que de longe você percebia que não era um guerreiro, que não era um soldado, diferentemente de Golias, um cara calejado, um cara experiente em lutas, campeão do exército filisteu. E o Senhor, usando sempre Davi, abriu a sua mente para que ele usasse estratégia,
naquela luta. Tem certas batalhas que nós travamos, que nós precisamos vencer antes que chegue muito próximo de nós. Davi foi tremendamente estratégico. Mas por que ele foi assim? Porque ele tinha experiência com Deus. Ele já tinha tido a experiência de matar o leão e o urso, e ele diz que o Senhor estivera com ele. Ninguém faz nada por si mesmo, e precisa ter experiência com o Senhor. Para que Deus haja na minha vida, eu preciso ter experiência com Ele. Eu preciso estar com meus ouvidos atentos, meu coração aberto, para que Ele fale comigo. Eu não sou capaz de derrotar ninguém por minhas forças. Como? Como que eu vou derrotar? E nós temos batalhas a serem derrotadas, famílias estão... Quando acontece um divórcio, numa família, ele não acontece da noite para o dia. Ele vem acontecendo aos poucos. Aos poucos. Aquela família vai se deteriorando aos poucos. Mas por que quando chegou o divórcio? Por que chegou às vias de fato? Que deixaram Golias crescer. Alguém que poderia ter tomado uma atitude, não tomou. Deixou, isso vai passar. Não, não passa. Não passa porque o inimigo, ele prepara as coisas de forma que você fique cego, surdo e mudo e não consiga ver o que está acontecendo à sua volta. Nossos maiores inimigos são ocultos. E muitas vezes, nós somos nossos inimigos. Porque não damos vazão, não damos ouvido à palavra de Deus. Primeiro Samuel 17:37 deixa clara a experiência que Davi tinha com Deus. Quando ele diz, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Aqui ele afirma que tinha experiência com Deus. Ele afirma isso. Ele não usou recursos próprios. E fala aqui no versículos 38 e 39, que fala, Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse a Saul, não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Não adianta eu querer usar armas que normalmente são características do meu irmão. Eu preciso usar as armas que o Senhor me dá. Se quem tem que orar sou eu é que vou me ajoelhar e vou orar. Eu não posso, meu irmão, ore por mim, fulano, ore por mim, não, e eu não oro. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Estamos aí, às portas das 12 horas de oração, estamos nos mexendo para que isso aconteça, para que seja real. E ali nós invocamos a presença de Deus. E ali nós colocamos diante do Senhor as nossas dúvidas, as nossas fraquezas. Nos versículos 45 a 47, fala aqui que Davi teve dependência de Deus.
45, 47, que diz: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O 46 diz: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi prediz a sua vitória. Eu não posso ir combater o Golias que eu tenho contra mim com dúvidas. Eu preciso ter certeza. Vou combater e vou vencer. Eu não sei qual é o Golias que você tem na sua vida. Eu sei que eu tenho alguns. Eu preciso derrotá-los. Eu preciso derrotá-los. Interessante, quando eu disse que Davi usou de uma estratégia, e isso nós precisamos também usar, e precisamos, Senhor, dê-me sabedoria em como tratar desse assunto. Abra minha mente, abra minha visão, que eu possa enxergar. Quando o gigante viu Davi de longe, ele começou a caminhar em sua direção. Mas Davi já tinha visto que ele era muito grande. Um combate corpo a corpo seria fatal para Davi. Davi é pequenininho, tipo eu assim, pequenininho. Aí imagina encarar um cara grandão de 3 metros. Eu não tenho como bater de corpo a corpo com ele. Eu preciso vencer enquanto ele está afastado de mim. E muitas vezes nós sabemos que o perigo está ali, está caminhando na minha direção. Muitas vezes nós percebemos que, olha, aquilo ali não vai me fazer bem. E eu deixo ele se aproximar de mim. E quando ele se aproxima, aí é mais difícil de eu escapar. Davi faz isso. Davi impede a aproximação do inimigo para evitar o combate corpo a corpo. Quando nós oramos, nós pedimos ao Senhor, livra-me, livra-me. Eu não quero ter a experiência dessa luta. Eu preciso estar livre dessa luta. Outra coisa que Davi usa de forma estratégica é não permitir o prolongamento da luta. Não adianta ficar dando soco daqui, soco dali, não. Tem que ser contundente. Davi, quando foi enfrentar o Golias, ele levou a sua funda e no seu alforjezinho levou, a palavra diz que ele levou 5 pedras. Mas por que 5 pedras? Se tinha um Golias só. Quando nós estudamos, aí já está lá em 2 Samuel, afirma que o Golias tinha mais 4 irmãos. Não está em 1 Samuel, está lá em 2 Samuel, acho que 21, se não estou enganado. Davi foi preparado para sair vitorioso. Ele não foi tomar somente lá um chazinho, ele foi tomar um purgante para fazer efeito de uma vez só. Não adianta ficar com paliativos, é preciso ter uma vitória contundente. Eu não posso me satisfazer com meio termo. Se eu quero a vitória com V maiúsculo. Então, primeiro, Davi impede a aproximação do inimigo para evitar o combate corpo a corpo. Davi não permite que a luta se prolongue. E Davi evita,
aproveita a distância para matar o inimigo. O inimigo precisa ser liquidado lá na fonte, lá onde ele começa a agir. Eu não posso deixar que o Golias entre na minha casa. Eu tenho que derrotá-lo no meu portão. Eu preciso fazer isso. Como eu disse, eu não sei qual é o seu Golias, eu não sei, você sabe. Se você for sincero consigo mesmo, você sabe qual é o seu Golias. Você precisa ter experiência com Deus. Você precisa ter intimidade com Deus. E o mais importante que eu não falei, mas preciso falar. Você precisa ser obediente ao Senhor. Porque muitas vezes a gente sabe o que está fazendo de errado, sabe que aquilo não é bom para nós, mas fica ali, não, que o Senhor é misericordioso. O Senhor é benigno. O Senhor perdoa. E a gente continua a errar. Continua a alimentar aquele leão que ruge. Ele ruge sobre nós. Precisamos ter uma mudança de rumo. Precisamos fazer que nem Davi. Davi quando acertou a funda, a pedra na testa do Golias, a palavra diz que ele acertou na primeira, de longe. O gigante caiu para frente, de bruços. Mas não estava morto ainda. Davi foi até ele. Davi não tinha espada, porque ele não quis usar o equipamento que Saul havia lhe oferecido. Ele foi lá, tirou a espada da mão de Golias e cortou sua cabeça. Precisamos matar e enterrar os nossos gigantes. E enterrar bem enterrado, para que não tenha mau cheiro na nossa vida. Precisamos agir de forma contundente. Sabe por quê, gente? Porque eu não faço isso em meu nome. Você não vai fazer em seu nome, vai fazer em nome do Senhor Deus. O Senhor dos exércitos de Israel. Eu estou falando, eu sei que você está pensando no seu gigante. Pode ser que você seja uma pessoa perfeita e que não tem um gigante para derrotar. Mas, sinceramente, eu me confesso, eu tenho gigantes para serem derrotados. Enquanto você pensa, curva sua cabeça.